Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que você seja grandemente abençoado e cheio das vitórias de Deus sobre sua vida. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos aqui para podermos mais uma vez ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e também no finalzinho da palavra de Deus estarmos orando junto. Isso é importantíssimo, todos os dias devemos fazer isso. E aqui em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo e nos afirma que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Ficou bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós já somos abençoados em Jesus Cristo. E Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Jesus Cristo. Basta nós irmos aprendendo e andando com esse nosso Deus, caminhando com Ele, para que as bênçãos, as vitórias possam estar nos acompanhando, possam estar acontecendo em nossas vidas. E é a vontade de Deus isso. Está aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3. E eu quero falar com você hoje sobre o jejum. É importantíssimo nós lermos a Bíblia, é importantíssimo também nós podemos estar sempre orando todos os dias, né, sem cessar, sem cansar, sem desanimar. E também tem outras coisas que devemos fazer no reino de Deus, para que nós venhamos receber a vitória, a bênção de Deus. Então tem vitória, tem bênção, tem mal que só sai da nossa vida também com jejum. Precisa também do jejum, não é só leitura bíblica, não é só oração, mas também às vezes necessita do jejum. Precisamos do jejum e precisamos fazer também o jejum de uma maneira correta, de uma maneira certa. Lá no livro de Marcos, capítulo 9, tem um testemunho, né, uma demonstração da necessidade do jejum. Um pai que procurou os discípulos de Jesus para expulsar um espírito que estava no filho dele. Toda vez que o menino era possuído por esse espírito mau, esse espírito demoníaco, o filho dele se jogava na água ou se jogava no fogo. Então, o pai desse menino, desse garoto, procurou os discípulos e os discípulos não conseguiram. Os discípulos ficaram envergonhados. E era discípulo de Jesus. Estavam todos os dias andando com Jesus Cristo. Até que Jesus veio e disse: os seus discípulos não conseguiu expulsar esse demônio do meu filho, não conseguiu libertar o meu filho desse demônio, desse espírito maligno. Jesus foi e disse: se você tiver fé, tudo é possível para aquele que crê. Aí ele foi pedir a Jesus: aumente minha fé, né, aumente a minha fé. Aí Jesus aumentou a fé dele ali, e quando ele viu que a multidão estava se aglomerando demais, estava aumentando, ele foi e repreendeu aquele espírito. O espírito foi e deixou o menino foi curado. Aí depois os discípulos vieram conversar com Jesus: mas Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito mau, aquele demônio? Jesus falou: tem certo mal, tem certo espírito demoníaco que não sai, a não ser com oração e jejum. Tem que fazer o jejum. E temos que fazer o jejum também, temos que jejuar, mas tem que ser da maneira certa, da maneira correta. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Né? Aqui eu vou ler para você em Isaías capítulo 58, qual é o jejum que agrada a Deus. É um jejum que vai nos beneficiar e vai nos trazer as bênçãos, as vitórias de Deus para as nossas vidas. Isaías capítulo 58, deixa eu ler aqui para você. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? É o povo perguntando a Deus, porque, né? O povo tinha prazer em ir à casa de Deus, tinha prazer em ouvir a lei de Deus, mas não estava sendo da maneira certa, não estava sendo uma adoração a Deus, não estava procurando a Deus de uma forma genuína, que agrada a Deus. E o jejum também deles não estava sendo de uma forma que agradava a Deus. Aí eles perguntaram: por que nós jejuamos e o Senhor não responde? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses
e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, que a resposta de Deus, porque eles estavam jejuando de uma forma errada. Iam na igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus, mas ia de forma errada. Como Jesus disse, né, em Mateus capítulo 15, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus não quer uma adoração hipócrita. E não quer um jejum também de uma maneira errada, que procura nossos próprios interesses, o nosso próprio bem, nosso próprio eu. Não, aqui a resposta de Deus está aqui. Por quê? Que Deus não respondia o jejum deles, não aceitava o culto deles, a adoração deles. Por quê? Porque era para o próprio interesse deles, para a própria satisfação pessoal deles, da carne deles, era o eu deles. E como já preguei aqui, já trouxe uma mensagem, a gente deve procurar fazer a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, não é nossa. A vontade de Deus, ela é sempre a melhor, ela é boa, perfeita e agradável, como fala em Romanos capítulo 12, né, do versículo 1 e 2. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferires com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então Deus não ouve a oração, a voz, quando nós estamos diante dele de uma maneira hipócrita, procurando nossos próprios interesses, nossos próprios desejos. Deus já sabe o que nós precisamos, Ele sabe das nossas necessidades. É só nós fazermos a vontade de Deus, buscar sempre em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, e fazer as coisas para Deus de coração, em adoração genuína, adorando em espírito, em verdade. As demais coisas que nós necessitamos, Ele já sabe, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar. Versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despadeças todo julgo. Então aqui está falando que qual que é o jejum que agrada a Deus. Né? O jejum que agrada a Deus é esse aqui, ó. Libertar as pessoas, né, desse jugo mal, do jugo pesado, da aflição, da angústia, né, da tristeza, cuidar das pessoas, se importar mais com as pessoas, né, se importar mais com as próprias pessoas, com o próximo do que conosco mesmo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante. Então, né, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então você vai fazer o jejum da maneira correta, socorrendo os necessitados, quem está passando fome, quem está passando necessidade, né, ajudando quem está doente, quem está enfermo, ajudando o próximo da maneira que ele precisa, conforme ele necessita. Aí sim nós podemos jejuar, e Deus agrada do nosso jejum, e aí vai ser um jejum certo, agradável a Deus. Aí o que vai acontecer, como ele já falou aqui, que a nossa luz vai romper como a alva, né, e vai brotar, né, a justiça vai brotar, e a glória de Deus será a nossa retaguarda. O próprio Deus vai ser, né, a nossa glória, vai ser a nossa proteção. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injúrio, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Que é todas as bênçãos que Deus vai dar para quem fazer o jejum certo, da maneira correta, se preocupar primeiramente com o próximo, né? Se preocupar com o próximo, com o seu vizinho, né? Com o teu parente, com quem está passando necessidade. Aí essas bênçãos vão te acompanhar, aí sim vai ser um jejum que agrada a Deus. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável.
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrareis, não seguindo teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, a gente não está procurando fazer a nossa própria vontade. Eu sempre falo aqui, né? Tem que procurar sempre fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Se preocupar mais com o próximo do que conosco mesmo. Aí o que vai acontecer? Ele vai nos abençoar muito. E aqui também pede para que nós não venhamos falar palavras torpes, palavras que não agradam a Deus, palavras de maldição. Devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Uma oração, um salmo que eu gosto muito do salmista Davi é o Salmo 141, que fala que ele pede a Deus que Deus venha pôr uma guarda nos lábios dele, porque Deus não venha permitir que ele fale palavras torpes, palavras que não agradem a Deus. E essa deve ser a nossa oração. Devemos ter palavras boas, palavras agradáveis, palavras que proferem bênçãos, palavras santas, palavras justas, honestas, agradáveis, tanto para a nossa alma como para a alma do nosso próximo. Então te deleitará no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, se você fazer dessa maneira que Deus pede aqui, você vai ser grandemente abençoado. Ele vai ser contigo. E agindo Deus ao seu favor, quem impedirá? E quando fazer um jejum também, Jesus deu a dica lá em Mateus capítulo 6. Deixa eu ler aqui para você aqui rapidinho. Mateus 6. Que ele pede para a gente não ficar falando que está fazendo jejum, não ficar demonstrando, não ficar... Porque isso é hipocrisia. Tem que fazer jejum, é para Deus. Ó, versículo 16, Mateus capítulo 6, 16. Quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados, para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo, de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum, e sim apenas o seu Pai que conhece todos os segredos, e ele recompensará você. Então isso que serve para o jejum, fazer em segredo, e as boas obras também. Quando você ajudar alguém, ajudar o necessitado, como Deus nos pediu aqui em Isaías capítulo 58, ajudar o faminto, ajudar quem está com uma enfermidade, ajudar o teu próximo. Quando você se preocupar mais com o teu próximo, não fica tocando trombeta, não fica contando para todo mundo, não. Faça em segredo. O que Jesus mesmo falou, o que sua mão direita fazer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, faça em segredo, e Deus que vê todas as coisas te recompensará grandemente. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que você seja grandemente abençoado, e possa pôr em prática essas palavras de Deus, viver essas palavras de Deus, para que você de fato possa receber as bênçãos de Deus, a vitória de Deus que já foi estabelecida para você em Cristo Jesus, como nós vemos aqui no comecinho do vídeo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, porque nele nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, já somos abençoados. Quando Jesus foi crucificado ali, antes dele morrer, antes dele dar o último suspiro, ele diz: Pai, está tudo consumado. Então Jesus já fez tudo que tinha que ser feito, basta agora nós crer e tomar posse dessa bênção. Amém? Eu quero orar por você rapidinho, feche os seus olhos e ore comigo também, no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta palavra. Ó Senhor, nos ajude, Pai, sempre fazer a Tua vontade, Pai. Sempre procurar agradar o próximo, Pai, e não fazer a nossa própria vontade, não ficar preocupando mais conosco mesmo, mais do que com o próximo, Pai. Nos ajude, Pai, ser grande bênçãos, ó Pai, na vida das pessoas. E nos ajude a fazer o jejum que agrada ao seu jejum da forma certa, correta, Pai. Nos ajude, Pai. Nos instrui, Pai. Ó Senhor, continue nos vivificando nos caminhos, nos preceitos, ó Pai, nos projetos e nas obras do Senhor. E nos ajude, ó Senhor, nos ajude a praticar a palavra do Senhor, nos ajude a orar, Pai, que nós nem sabemos às vezes orar como convém. Ó, Pai, nos ajude a orar da maneira certa, da maneira correta, jejuar da maneira certa, da maneira correta. Nos ajude a praticar a sua palavra, Pai. Nos ajude a honrar e glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.